Nesta semana, na novela Abismo de Paixão, você verá Carmen agarrando o médico e pedindo que ele falsifique o teste de DNA que Augusto solicitou. Mas Paloma entra no consultório e pega os dois no maior amasso. E mais, Branca vai à casa de Alfonsina e Augusto para marcar o encontro com eles, pois precisa contar o que descobriu sobre Carmen, mas acaba morrendo após Horácio explodir seu ateliê a mando de Gabino. E não para por aí. Durante o velório de Branca, são necessários 3 homens para impedir que Lúcio quebre a cara de Gabino, o chamando de assassino. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Em seu quarto, totalmente destruída, Elisa chora sem parar. Lola tenta consolar a garota, mas ela pede para ficar sozinha. Enquanto isso, na casa paroquial, Guadalupe diz a Gael que gostou muito de ver o rapaz chegar à festa acompanhado de Paloma, mas não entendeu por que ele foi embora. O rapaz diz que não se sentiu bem no local, mas ele não consegue mentir para o sacerdote e confessa que, na verdade, não suportou ver Elisa nos braços de outro homem. Só que o padre dá uma bronca no rapaz e diz que, na verdade, nesta história toda, quem mais sofreu foi Elisa, pois Augusto apareceu do nada e sentou a mão na cara da filha na frente de todo mundo. Gael fica furioso e conta que a moça só foi àquela festa para ajudar seu pai. A festa chega ao fim. Florência e a sogra ainda têm fôlego para fazer aquela sessão fofoca, mas Damião está muito cansado e diz que prefere ir dormir. No entanto, a mulher comenta com a nora que o filho está estranho e a moça lembra que ele ficou assim quando desapareceu da festa. As duas se dão conta de que os dois sumiram no mesmo momento, mas Alfonsina lembra que a maior prejudicada foi Elisa, que levou um bofetão do seu pai na frente de todo mundo. Porém, nem Elisa nem Damião conseguem dormir, lembrando do beijo que trocaram no estábulo. Na casa do Zarango, Alfonsina encontra Guido e diz a ele que pensou que tinha ido dormir sem dar boa noite. O homem aproveita para dizer que jamais faria uma grosseria dessas, principalmente a ela, beijando a mão da mulher com todo respeito. Mas o estraga-prazer do Gabino entra, fazendo o maior estardalhaço e avisa que os funcionários já estão indo. A patroa pede que ele pague todo mundo e que se certifique de que tudo fique em ordem. Na cozinha, o Ladino resolve se aproximar passo a passo de Tonha, que está entretida lavando a louça. Mas Braulio chega bem na hora e pergunta o que Gabino quer ali. Braulio manda o nojento ir para o jardim ver se os funcionários já terminaram. Porém, Tonha se mete e pede por favor. O rapaz diz então que não entende como uma mulher como ela foi se casar com alguém como Braulio. Desconfiado, Braulio avisa a esposa que não está gostando nada dos modos de Gabino e diz que espera que ela não esteja dando mole pro sujeito. A mulher fica furiosa, mas também muito nervosa e desconversa. No jardim, Gabino se apresenta a Paulo e diz que o viu dançando com Elisa. Paulo quer saber se é verdade o que dizem sobre a moça, perguntando se realmente ela é uma mulher fácil. Gabino se irrita e diz que não sabe de nada disso e não gosta de mentir. O que sabe é que a moça é uma mulher linda e desejada no povoado, como todas as mulheres de sua família, e aproveita para falar da beleza da tia da garota. De manhã cedo, Elisa vai até a casa de Ramona pedindo para falar com Paloma. A curandeira diz que a moça ainda está dormindo, mas manda Elisa passar. Ela quer saber por que a amiga e Gael foram embora e não a avisaram. E Paloma explica que o rapaz não aguentou de ciúmes ao vê-la dançando com outro. Mas Elisa revela que se o rapaz tivesse visto o que aconteceu depois, teria ficado maluco e conta que Damião a beijou. Paloma quer detalhes. Elisa diz que quando viu que os amigos não estavam, foi procurá-los e acabou no estábulo. Segundos depois, o rapaz chegou e lascou o beijo, mas Elisa diz que está se sentindo muito mal, pois o rapaz está comprometido com outra mulher. Enquanto isso, durante o café da manhã, Florência chega e vê o colar que ele tem desde criança. Sem cerimônia nenhuma, ela pede o colar e diz que quer usá-lo como presente. Porém, a moça tem mais uma ideia e diz ao noivo que se ele realmente a ama, precisa que prove e quer que eles casem imediatamente na igreja e no cartório do povoado.
Neste meio tempo, Braulio está dando a maior bronca em Tonha, dizendo que se Gabino ficar muito passadinho pro lado da mulher, não vai se importar se ele é seu chefe ou não, e vai dar uns tapas no camarada. E Damião consegue sair da saia justa e chegar a um consenso com a noiva, dizendo que aceita antecipar o casamento, mas quer fazer as coisas certas e na capital, garantindo que os dois devem voltar no dia seguinte. Ela quer saber o que ele ainda tem que resolver no povoado, e ele diz que precisa visitar a sepultura de seu pai, convidando a moça para ir junto, mas ela prefere ficar em casa e esperar por ele. Neste meio tempo, Augusto avisa a mulher que está indo trabalhar. Ela lembra que é domingo e se insinua para o cara. Mas ele diz que as coisas estão difíceis e não pode se dar a este luxo. O homem ainda lembra Carmen de convencer Elisa a ir com ela ao consultório de Edmundo no dia seguinte para que ele possa colher o sangue da garota e fazer o teste de DNA. Augusto ainda avisa Carmen que Damião está rondando a filha, mas a mulher diz que acha isso difícil, pois o rapaz está noivo e o mais certo é que Elisa esteja paquerando o rapaz. Porém, se fazendo de boazinha, ela diz que entende a preocupação do marido, pois os dois podem ser meio-irmãos. Desconfiado, Augusto agora quer saber o que aconteceu com o resultado dos exames que ela disse que fez no consultório de Edmundo. Carmen responde que devem estar prontos na próxima semana, mas ele avisa que acha melhor acompanhar ela e a filha na consulta e tratar desse assunto pessoalmente. E de bobo, ele não tem nada. Na casa de Begônia, enquanto rola o café da manhã, rola também uma fofoca sobre a festa da noite anterior. Edmundo se enche de tanta futilidade e sai dizendo que tem que ir visitar um paciente que está mal. No cemitério, Damião encontra Braulio trocando as flores na sepultura de seu pai e descobre que são ordens de sua mãe que o funcionário faça isto todo domingo. O rapaz decide deixar o filho da patroa sozinho, mas resolve voltar e diz que é uma pena ele não assumir o cargo do pai na empresa, pois todos têm esperado por isto há muito tempo, mas avisa que ele deveria demitir Gabino, que é um sujeito nefasto. E é justamente o nefasto que chega à cozinha da casa do Zarango e encontra Vicente limpando o chão. O garoto conta que os pais estão chateados com ele, pois não conseguiu terminar o colégio. Gabino dá uma grana para o menino e manda o garoto ir comprar alguma coisa na cidade. Mas diz que este é um segredo entre os dois, avisando ao menino que, na processadora, quem manda é ele. E na cozinha também se encontram os dois cafajestes. Paulo, enquanto degusta um danoninho, fala de Elisa como uma presa difícil de caçar. E Gabino, enquanto come uma cenoura, diz que melhor é a tia, que está no ponto para homens de verdade. Os dois comentam ainda que as mulheres daquela família são difíceis, mas gostam do joguinho de serem caçadas. Na casa de Ramona, Paloma não para de chorar. A moça conta que está triste porque Gael não sabe que ela existe, mas a velha diz que isto não é novidade e que ela sabia disso a vida toda. Porém, não entende porque a noite anterior foi diferente. A moça revela que foi na noite anterior que ele se deu conta da beleza da amiga. E no cemitério, Damião encontra Elisa colocando flores na sepultura de sua mãe. Ele corre para falar com a moça, mas ela grita dizendo que não está acostumada a ser beijada por homens que estão a ponto de se casar. O rapaz diz que não teve a intenção de ofendê-la e avisa que volta à capital no dia seguinte. Elisa diz que isto é o melhor que ele pode fazer, pois ele não pertence mais àquele povoado. Neste meio tempo, Florência avisa a sogra que deve se casar em 2 meses, pois este é o tempo para Damião se estabilizar no novo emprego. Alfonsina acha muito apressada a decisão de antecipar o matrimônio e pergunta se a moça ama de verdade seu filho a ponto de fazer o que for necessário para ficar ao seu lado. Florência responde que sim, e a sogra então quer saber o que ela acharia se tivesse que viver no povoado. A moça diz que obviamente a acompanharia o marido a qualquer lugar. Algumas horas depois, Damião vai até a igreja falar com seu tio. Ele conta que na noite anterior beijou Elisa e que foi um impulso que não conseguiu conter. O rapaz diz que está se sentindo culpado por ter feito uma ofensa a Florência e, por outro, Elisa está furiosa, pois acha que ele a humilhou. O sacerdote pergunta então ao sobrinho o que a moça significa para ele. A resposta é que a garota é sua amiga de infância e nada mais, apesar de ser uma mulher muito bonita.
O religioso diz então que foi exatamente por isso que Elisa se ofendeu, pois ela provavelmente achou que o impulso do rapaz foi somente para usá-la como mais uma conquista em função de sua beleza. Porém, Guadalupe diz ao sobrinho que ele deve revisar seus sentimentos e tomar uma decisão. Neste meio tempo, Elisa chega à casa dos padrinhos. O homem se dá conta de que a moça precisa conversar com Branca e sai. A moça revela à madrinha que pela primeira vez em sua vida está apaixonada e sabe que este é um amor impossível. Na casa do Zarango, Florência comenta com o pai sobre a sondagem da sogra a respeito dela morar naquele povoado e diz que jamais vai conseguir se adaptar àquele lugar. Guido diz que não acredita que o rapaz queira voltar a morar ali, mas se isto acontecer, ela terá que acompanhar o marido. Enquanto isso, o chicletoso resolve ir fazer uma visitinha a Elisa na sua casa. Carmen abre a porta e o rapaz fica encantado com a beleza da mulher. Como um gentleman, ele se apresenta, dizendo ser o tio da noiva de Damião e ela deve ser a tia de Elisa. Entendeu a sutileza do rapaz? Tio, tia. Jogando aquela velha cantada, o conquistador revela que haviam falado da beleza da mulher, mas não disseram que a beleza era tanta. Ela quer saber quem foi e ele responde: eu conto o pecado, mas não conto o pecador. Assim que o rapaz sai, o telefone toca e é Edmundo que está desesperado e implora para que a mulher vá até seu consultório, pois precisa falar com ela uma última vez. A mulher concorda e diz que também precisa falar com ele. Enquanto isso, Elisa está chorando suas mágoas para a tia e revela todo o seu sofrimento. A mulher diz que entende seu sentimento, mas acha bom que o rapaz vá embora, pois o namoro dos dois seria um inferno e repleto de problemas. A mulher resolve sugerir que ela olhe para Gael como homem, mas não como um irmão. Porém, a moça diz que isso nunca seria possível, pois Paloma está apaixonada pelo rapaz e ela seria incapaz de trair sua amiga. Amiga, aliás, que vê Carmen chegando de charrete ao consultório de Edmundo no meio da manhã, em pleno domingo. Do outro lado da cidade, Gael consegue alcançar Elisa, que está chegando em casa e diz que ficou sabendo o que aconteceu entre ela e o pai na festa da noite anterior. A moça conta que nunca foi tão humilhada e que, quando contou a Augusto que foi à festa para ajudá-lo, ele simplesmente a desprezou. Agora Gael quer saber se foi só isso mesmo que ela foi fazer na casa do Zarango e ela se irrita, perguntando por que mais faria isso. Os dois comentam que os negócios estão mal e a moça tem a ideia de pedir ao rapaz para que ele voltasse a trabalhar com seu pai. O rapaz nega, mas ela acaba convencendo o amigo e ele diz que é capaz de fazer qualquer coisa por ela. E no consultório, Carmen diz ao amante que esta deve ser a última conversa dos dois. Porém, o homem quer saber se ela realmente se importa com ele. Carmen diz que sim, e o bobalhão confessa ser capaz de tudo pela amante, inclusive deixar sua família. Aí a megera resolve perguntar se ele faria uma coisa por ela que poderia prejudicar sua integridade como médico. Ele quer saber do que ela está falando e, finalmente, Carmen conta seu plano entre um beijo e outro. Ela pede a Edmundo se ele pode falsificar o exame de DNA que Augusto pediu. O homem quer saber por que ela quer que ele faça isso, mas ela diz que o porquê não importa. Edmundo então se nega e diz que em hipótese nenhuma poderia fazer o favor que ela está pedindo. Se fazendo de rogada, ela diz que então ele deve se esquecer para sempre dela. Só que o doutor não está pensando com a cabeça certa. Sai correndo atrás da mulher e a agarra, chamando Carmen de meu amor e dizendo para ela não fazer assim. Mas a coisa só piora com a chegada repentina de Paloma, que pega os dois no maior ramaço no consultório. O médico pergunta o que a secretária está fazendo ali. A moça tenta enrolar, mas acaba dizendo a verdade e conta que viu Carmen entrando e achou estranho. A mulher tenta inventar uma mentira, mas a garota diz que não é necessário ela se esforçar para tentar explicar, pois sabe muito bem o que viu. Agora é o médico que tenta explicar, porém a mocinha diz que ele não precisa se incomodar em explicar, pois não é da sua conta o que estava acontecendo ali. Carmen fica desesperada e diz que não está disposta a enfrentar um escândalo por causa do amante e que está muito preocupada, pois Paloma é a melhor amiga de Elisa.
Antes de sair, a mulher diz que ela mesma vai falar com a secretária e que se ele não pode fazer o favor que ela pediu, então a relação dos dois terminou ali. Na casa do Zarango, Braulio está bravo porque a mulher está trabalhando no domingo. Os dois dão falta do filho, que deveria estar limpando a cozinha. Tony explica ao marido que a patroa não está se sentindo bem e ele resolve sair para procurar o filho. Neste meio tempo, Vicente está na praça fumando com os amigos, mas é surpreendido por Lola, que toma o cigarro do rapaz e diz que no outro dia ele a deixou numa situação muito ruim com sua mãe. Mas agora ela acabou de pegar o rapaz com o cigarro e quer saber quem anda dando dinheiro para ele. Braulio chega neste exato momento e dá uma bronca no filho, dizendo que deixou muito claro que não quer o rapaz andando por aí. O pai acha que o moleque estava de novo pedindo dinheiro a Lola, mas a moça diz que o rapaz, na verdade, foi pedir desculpas pelo que aconteceu no outro dia com a questão da cerveja. Braulio aproveita para se desculpar por Tonha tê-la insultado. Ele aproveita a oportunidade para dizer que sabe que Lolita trata Vicente muito bem porque, no fundo, sabe que o garoto poderia ter sido filho do casal. Horácio chega para encontrar Lola na pracinha e cumprimenta Braulio, mas o clima fica tenso. Neste meio tempo, Damião vai levar o chá que Tonha preparou para sua mãe e descobre que ela está com pressão baixa. Ela faz um drama e diz que também está triste porque o filho vai embora no dia seguinte. A mulher insiste, mas o rapaz está disposto a ir embora e cumprir seus compromissos na capital. E no melhor restaurante da cidade, Horácio e Lola almoçam. O rapaz quer saber sobre Braulio. Ela responde que o homem é casado e que ela não é este tipo de mulher. O rapaz conta que está animado com o trabalho na casa do Zarango, mas a empregada resolve avisar seu amigo que Alfonsina não é flor que se cheire. A conta chega e, obviamente, Horácio não tem dinheiro para pagar, mas Lola diz que não tem problema, pois desta vez é com ela. Neste meio tempo, Carmen chega à casa de Paloma. A garota desafia a tia de Elisa, mas a mulher jura que não tem nada a ver com o médico e diz que não sabe porque o homem resolveu abraçá-la daquele jeito. Paloma diz que a mulher não precisa se justificar, mas que tem pena do doutor, que não sabe o buraco em que está se metendo. Porém, Carmen diz que é melhor a garota ficar com a boca fechada ou poderá perder o emprego. E Paloma responde que tem armas para conservá-lo, ou talvez seja melhor contar tudo a Augusto para que Elisa possa viver com um pouco de tranquilidade. Mas Carmen argumenta. Imagine como vai ser a vida da sua amiguinha se toda a cidade souber que sua tia, irmã de sua mãe e atual esposa de Augusto, também colocou chifres nele. O que será que aconteceria com Augusto? Bom, com Elisa já sabemos que ela não suportaria ver seu pai destruído, não é verdade? Então, pense bem antes de soltar a língua por aí. E antes de sair, Carmen ainda ameaça a moça dizendo que não seria nada bom que sua avó sofresse um acidente por aí. Ramona chega bem na hora e quer saber o que Carmen estava fazendo ali. A garota desconversa, mas a velha fica desconfiada. E do outro lado da cidade, Edmundo chega em casa e dá de cara com Augusto sendo paparicado por Begônia. Ele diz que foi visitar o amigo apenas para lembrá-lo do combinado do dia seguinte sobre o teste de DNA. Augusto diz ainda que quer conversar sobre sua esposa e pede para saber de tudo sobre os resultados dos exames da mulher. Augusto resolve abrir seu coração ao amigo e conta que com a doença da esposa, os dois estão tratando de tentar salvar seu casamento. De noite, Horácio encontra Gabino na frente da processadora e pede um adiantamento, pois acabou de conhecer uma mulher que lhe importa muito. Mas o sujeito diz que não tem nada de adiantar e diz que, na verdade, é ele quem deve dinheiro. Gabino avisa que o espera pontualmente na manhã seguinte para assumir seu posto no novo emprego. Neste meio tempo, Florência descobre que Damião vai ficar uns dias a mais no povoado a pedido de sua mãe e pede que a moça também fique ali com ele. Enquanto isso, Carmen vai encher o saco da sobrinha que está tentando esfriar a cabeça no jardim da mansão. Ela pergunta se a garota falou com o pai que quer que a moça acompanhe a consulta com o médico no dia seguinte. Elisa diz que sabe e que vai acompanhar a tia. Porém, antes da tia vazar, a garota quer saber se foi ela quem contou ao pai que estava na casa do Zarango e também saber como ela descobriu.
Carmen conta que foi um cara chamado Paulo que foi procurá-la. Elisa diz que nem conhece direito o sujeito, mas Carmen resolve dizer que mesmo que o conhecesse, o rapaz é muita areia para o caminhãozinho da garota e nunca levaria a sério como acontece com todos os homens daquela cidade. E ainda dispara: "E acho bom você arrumar um marido logo, porque estou farta de todos esses anos vivendo aqui, tendo que te suportar." Alguns minutos depois, Elisa, que está dando uma volta na praça da cidade para esfriar a cabeça, agora tem que lidar com o nojento do Gabino. O rapaz pergunta se ela não tem vergonha do que aconteceu na noite anterior e ainda diz que foi bem feito, pois ela não deveria se meter onde não é chamada. Mas Elisa responde que o rapaz deve ter sonhado que é da família Arango, mas na verdade sabe que nunca vai passar de um serviçal de Alfonsina. Gabino fica irritado e dispara: "Pois fique, seu pai não é metade do homem que sou. Ele não chega nem aos meus pés, entendeu? É um medíocre que não serve pra nada, tão inútil que nunca foi capaz nem de satisfazer suas próprias mulheres." E como quem fala o que quer, ouve o que não quer, tudo que Gabino ouviu foi o barulho dos 5 dedos de Elisa estalando na cara dele. Furiosa, a garota diz pra ele nunca mais abrir a boca para falar de seu pai. Porém, Gabino diz que ninguém levanta a mão para ele e agarra a moça à força. Bem na hora, Lúcio e Branca estão passando e vem a confusão. O padrinho da garota dá um soco na cara de Gabino, que devolve a agressão. O velho cai no chão e Branca começa a gritar que o marido está morto. Mas Elisa diz que o homem está respirando e sai correndo para buscar ajuda. Neste meio tempo, Florência diz ao pai que pretende ficar mais uns dias no povoado com o noivo, mas Guido não acha uma boa ideia. Damião diz que se a moça ficar, ela e sua mãe poderão se conhecer melhor. O homem acaba aceitando, mas avisa que vai levar o irmão embora de qualquer jeito. Alguns minutos mais tarde, Elisa chega desesperada à casa de Edmundo. Begônia abre a porta e diz que o marido está descansando, avisando a moça que aqueles não são modos de se bater na porta de uma casa. Elisa começa a gritar e diz que não está ali para ouvir a mulher fazer um discurso sobre sua família, mas para buscar um médico, pois Gabino deu um soco em Lúcio, que caiu na praça e está desmaiado. O médico pega a maleta e sai correndo. E na casa de Ramona, a mulher insiste em saber o que Carmen esteve fazendo ali. Paloma não quer contar nada, mas a velha adverte a neta que a mulher é muito perigosa e que é preciso ter muito cuidado com ela. Neste meio tempo, Augusto conta para Carmen que foi à casa de Edmundo falar sobre o exame de DNA e que também o médico avisou que só poderá dar um diagnóstico sobre a saúde da mulher depois do resultado dos exames. Mas o homem resolve comentar com Carmen que notou que o amigo estava muito estranho, mas não entendeu por quê. E mudando de assunto, Carmen fez biquinho e começa a beijar o marido, que a rejeita e diz que quer tomar um banho antes de se deitar. Enquanto isso, na casa de Alfonsina, Paulo e Guido brigam novamente, pois o pai de Florência quer levar o irmão embora à força. O rapaz resiste e diz que a tal moça que o procurou na capital dizendo que era menor de idade e que estava grávida não passa de uma golpista. Mas Guido não acredita no irmão, porém o rapaz continua insistindo que nunca teve relações com a menina. Paulo jura que os dias que passou no povoado fez com que ele colocasse a cabeça no lugar e que quer trabalhar para fazer sua vida e ser responsável por ele mesmo. Guido aceita, mas avisa que se o irmão estiver mentindo, será o primeiro a tomar todas as medidas para que ele se arrependa. E no hospital da cidade, a enfermeira chama Elisa para conversar com o médico e descobre que seu padrinho está fazendo radiografias, mas pergunta qual é o tipo de sangue da garota, dizendo que se for necessário uma cirurgia, ela poderá doar, caso o sangue dela seja compatível com o de seu padrinho. Carmen não consegue dormir pensando na amostra de sangue que Edmundo tem que tirar da sobrinha no dia seguinte e pensa em dar um jeito do marido continuar acreditando que a moça não é de fato sua filha. Mal sabe ela que, no hospital, o médico acabou de tirar sangue de Elisa com a desculpa de ajudar o tio, que está internado. Edmundo avisa que assim que tiver mais notícias, vai avisá-las. E na casa de Augusto, mal o cara sai do banho e a mulher se atira para cima do marido, sem quase deixar o homem respirar. Ela diz que eles estão sozinhos, pois Dolores está de folga e Elisa deve ter saído com Paulo para a noite.
O homem quer saber quem é o tal rapaz, mas Carmen explica que ele é o tio da noiva de Damião e que o rapaz foi procurar por ela. Por isso, imagina que tenha saído com ele. A mulher aproveita para falar mal da garota e diz que ele deveria ter prendido um pouco mais ela em casa para não ter este tipo de comportamento. Alguns minutos depois, Edmundo avisa que Lúcio está bem, mas continua desacordado. Por isso, eles precisam esperar que ele reaja. Branca quer saber se existe o risco de o homem ficar em coma. O doutor explica que isso pode acontecer, mas aquele centro de saúde não tem os equipamentos necessários para fazer todos os exames que o homem precisa. Já é tarde quando o padre Guadalupe vai apagar as luzes da igreja e recebe a visita de uma mulher. Ele não a reconhece e a moça se apresenta como Ingrid Navarro, a mulher que há muito tempo deixou o seu filho aos seus cuidados e se chama Gael. O sacerdote quer saber o que ela está fazendo ali depois de tantos anos. Ingrid explica que está ali para recuperar seu filho, porém o religioso avisa que aquele bebê agora é um homem e não precisa de nenhuma mãe, avisando que se ela se aproximar do rapaz, poderá magoá-lo ainda mais, pois o rapaz pensa que seus pais morreram. A mulher insiste, porém Guadalupe grita e diz que não tem nenhum direito de recuperar o rapaz, pois já se passaram muitos anos e ela se arrependeu do que fez tarde demais. Porém, a mulher avisa que não vai desistir de ganhar novamente a confiança do filho. Neste meio tempo, Elisa liga para casa e avisa Carmen que está no hospital, acompanhando seus padrinhos, pois Lúcio apanhou de Gabino na praça. Lola vai atender ao telefone e se dá conta que a patroa já até desligou, mas não conta à empregada o que falou ao telefone. Enquanto isso, no hospital, Lúcio recobra a consciência e surpreende Branca e Elisa, que estavam muito preocupadas com a situação do velho. Neste meio tempo, Damião vai ao quarto de Florência e encontra o amuleto que deu para a noiva. Ele pega o colar e joga no lixo, dizendo que comprou a peça para dar ao seu pai, que morreu dias depois. A moça recolhe o colar do lixo e diz que gostou do presente e vai usá-lo. Já é tarde da noite quando Gael vai procurar o padre, que demorou muito na igreja para apagar as luzes. Guadalupe explica que preferiu ficar ali rezando, principalmente pelo rapaz, para que Deus o ajude a superar todos os problemas que ainda vai enfrentar na vida. Ingrid chega ao hotel da cidade para se instalar. A atendente comenta que já viu a moça em algum lugar, porém ela diz que nunca esteve naquela cidade. Logo de manhã cedo, Edmundo vai ao quarto de Lúcio e dá alta ao homem, porém diz que ele precisa passar pelo menos mais um dia em repouso. Elisa vai para casa descansar, mas na saída do hospital dá de cara com Gabino, que quer saber o que aconteceu com seu tio, e aproveita a oportunidade novamente para insultar a garota e a tratar com violência. O médico chega bem na hora e salva a pele da moça. Em casa, Lola conta a Augusto que está preocupada com Elisa, que não passou a noite em casa. O homem responde que provavelmente ela deve ter saído com alguém. Carmen escuta atrás da porta e fica feliz com a arapuca que criou para tornar a vida da sobrinha um inferno mais uma vez. Na casa do Zarango, Paulo resolve reclamar do café para a Tonha e manda a moça trocar sua xícara. Damião chega bem na hora e manda o rapaz dizer as palavras mágicas, por favor. O rapaz quer saber o que o tio da noiva continua fazendo ali, pois ele não tem nada que fazer no povoado. Mas o metido diz que ficou porque quer mudar de vida e vai começar a trabalhar na processadora. Furioso, Damião vai ao quarto da mãe para saber se é verdade o que acabou de ouvir. Alfonsina diz que sim, mas foi um pedido de Guido, que ela não poderia negar. Damião avisa que ela vai ter muitos problemas com o rapaz que não serve nem para cortar as unhas. Porém, a mulher joga na cara do filho que, na verdade, ele está bravo porque o tio de Florência está paquerando Elisa. A conversa é interrompida pela empregada que avisa a patroa que Begônia chegou e está esperando por ela na sala. Minutos depois, Elisa chega em casa e recebe outro bofetão do pai como cumprimento de bom dia. Ela quer saber por que o pai está batendo nela deste jeito. E ele responde que ela merece, pois ele não é um idiota e sabe que ela passou a noite com um tal de Paulo. Mas a moça grita e conta que passou a noite na clínica da cidade com Branca, pois seu padrinho se sentiu mal. Augusto não acredita. Mas ela manda o pai perguntar a Edmundo para que o médico possa confirmar sua versão da história, pois o padrinho foi internado depois de defendê-la de Gabino, que acabou batendo no velho que desmaiou. Ela diz ainda que ligou para casa para avisar e falou com Carmen para que ela lhe desse o recado.
A mulher chega se fazendo de vítima e pede desculpa por ter esquecido de dar o recado pela manhã, pois quando a moça ligou já estava dormindo, e aproveita para pedir que a moça se arrume logo, pois estão atrasadas para a consulta com o doutor. Furiosa, a garota diz que não vai a consulta nenhuma. O pai pede desculpas pelo mal-entendido, mas ela grita que desta vez não perdoará o pai e avisa para ele nunca mais tocar nela. Augusto sai. Carmen adora a situação. E Lola, mais uma vez, confirma as más intenções da mulher em relação à sua sobrinha. E na casa de Alfonsina, a maior fofoqueira da cidade vai contar à amiga o que aconteceu entre Lúcio e Gabino na noite anterior. E aproveita para colocar a culpa em Elisa, dizendo que o rolo foi porque a moça provavelmente se atirou para Gabino. Ela também aproveita para dizer que o sujeito não é uma pessoa muito simpática na processadora, pois seu filho tem reclamado das atitudes do chefe. Alfonsina diz que não quer saber dessa história e, apesar de conhecer o gênio forte do empregado, diz que é justamente por isso que a empresa tem ido tão bem nos últimos anos. Enquanto isso, Edmundo chega ao consultório e pede que Paloma entre para falar em particular com a moça. Ele tenta explicar que a moça viu Carmen e ele apenas abraçados no domingo, mas ela interrompe, afirmando que viu o casal a ponto de se beijar e não abraçados, como ele está dizendo, mas deixa claro que ele não precisa dar explicações do que faz com sua vida. O médico pede que a secretária não comente nada com ninguém e ainda conta que o que existia entre ele e a esposa de Edmundo já acabou. Paloma aproveita para dizer que o chefe se livrou de um abacaxi, pois a mulher é super egoísta e muito maldosa. E ela sabe o que a megera fez sua amiga passar todos esses anos. E enquanto Elisa conta a Lola que sabe que sua tia a odeia desde quando sua mãe ainda era viva e isso nunca vai mudar, Paulo toca na campainha da casa e é atendido por Carmen, toda sorridente. O rapaz não perde a oportunidade de elogiar a mulher e pergunta sobre Elisa. A mulher conta que o pai da garota a proibiu de vê-lo, pois ela passou a noite fora de casa, mas ninguém sabe onde. Carmen aproveita para perguntar se ele sabe o que dizem de Elisa no povoado, afirmando que pode ajudá-lo a comprovar se é verdade ou não o que dizem sobre ela no vilarejo. Minutos depois, Elisa está saindo para trabalhar e Carmen aproveita para pedir desculpa à garota. Porém, ela diz que não acredita em nada e sabe que foi ela quem provocou a situação, pois tem interesse em estragar cada vez mais sua relação com o pai. Mas Carmen se faz de sonsa e se coloca à disposição para ajudar a moça no que ela precisar e diz que gostaria que a família tivesse uma vida normal. A mulher conta ainda que acabou cancelando a sua consulta com o médico, pois o resultado de seus exames ainda não estão prontos, e descobre que Edmundo colheu o sangue da garota no dia anterior no hospital. Carmen fica apavorada. Neste meio tempo, Augusto, que está no consultório de seu amigo, diz que vai ser difícil colher o sangue de Elisa, que não quis acompanhar Carmen na consulta marcada para aquela manhã. Porém, Edmundo explica que aproveitou que a moça passou a noite no hospital cuidando do padrinho e conseguiu a amostra de sangue da menina com a desculpa de que ela poderia ser compatível para doação caso Lúcio precisasse de cirurgia. O médico avisa que já mandou as amostras para o laboratório e que assim que tiver os resultados o avisará imediatamente. E na casa do Zarango, Gabino leva Horácio para começar em seu novo trabalho. A Alfonsina pede para conversar com o gerente da processadora antes que ele vá ao trabalho. Tonha aproveita que ficou sozinha com o novo empregado da fazenda e pergunta se ele é o amigo de Lola. O rapaz a reconhece e conta que sabe que ela é esposa de Braulio, que não pode enxergar ele com sua amiga, que sempre faz uma ceninha. Na plantação, Augusto encontra Gael trabalhando e quer saber o que o rapaz está fazendo ali. O rapaz diz que voltou para o antigo emprego, pois adora aqueles campos. Mas Augusto avisa que apesar dele ser muito necessário na plantação, não é justo, pois ele é jovem e precisa evoluir no trabalho. O pai da moça descobre que Gael é apaixonado por sua filha, mas aproveita para contar que talvez ela não reconheça o esforço do rapaz. Na cidade, Padre Guadalupe encontra Elisa e percebe outro machucado no seu rosto. A moça inventa uma desculpa, mas o religioso não acredita. Porém, ele tem um assunto importante para tratar com a moça e pede que ela não machuque o coração nem de Gael, nem de Damião. Elisa revela que deixou claro a Gael que o adora como um irmão e que, quanto a Damião, ela sabe perfeitamente que o rapaz vai se casar em breve.
Na casa do Zarango, Alfonsina manda Gabino dar trabalho a Paulo e aproveita para saber o que aconteceu na noite anterior entre ele e Lúcio. O rapaz conta toda a história, mas a mulher insinua que, na verdade, Elisa estava flertando com ele e que, quando o padrinho chegou, ela mudou de atitude, fingindo que Gabino a estava molestando. O sujeito entende perfeitamente o recado da patroa e diz que foi exatamente isto que aconteceu. Alfonsina diz, então, que é exatamente isto que ele vai contar se alguém perguntar o que aconteceu. Enquanto isso, na sala, Damião convida a noiva para dar uma volta a cavalo, mas ela diz que prefere ficar em casa. Paulo chega agradecendo a Alfonsina pelo emprego e Florência tem a brilhante ideia de levar o tio para conhecer a empresa. Damião não quer ir, mas acaba cedendo. Do outro lado da cidade, Paloma chega ao ateliê de Elisa, dizendo que já soube o que houve com Lúcio na noite anterior, mas quer saber quem foi o culpado. Elisa diz com todas as letras, Gabino Mendonça, e revela que o sujeito deu um soco no velho, que deixou seu padrinho inconsciente por horas. Paloma nota o novo machucado no rosto da amiga, mas ela conta que Carmen não avisou seu pai que ela ia passar a noite no hospital com o padrinho e a recebeu naquela manhã com um bofetão que quase a fez cair no chão de novo. Paloma fica super chateada e resolve perguntar à amiga se, por acaso, descobrisse algo ruim da tia, Augusto seria capaz de expulsá-la de casa. Mas Elisa lembra que, se por acaso a tia traísse seu pai, seria um escândalo na cidade e novamente Augusto teria que passar por tudo outra vez. A moça diz ainda que não acredita que Carmen fosse capaz de fazer algo assim, pois, apesar de saber que seu pai não a ama, ela sim gosta dele de verdade. E a neta da curandeira resolve deixar as interrogações, afirmando que as aparências enganam. Porém, Elisa diz que mesmo que encontrasse algo grave sobre a tia que provocasse sua expulsão de casa, não faria nada contra ela, principalmente porque a mulher está doente. Mas a secretária do médico avisa a amiga que duvida muito que a mulher tenha alguma coisa. Neste meio tempo, no consultório, Carmen chega jogando um papo mole no doutor, tentando meio que reatar a relação. Mas Edmundo é taxativo e diz: é verdade que me apaixonei por você como um louco, um estúpido, mas agora está claro que você não sente nada por mim. Também sei que você e o Augusto estão tentando salvar seu casamento. Mas Carmen, atuando novamente como vítima, diz ao médico que é mentira e que ama muito o doutor, enchendo o cara de beijos. O idiota resolve novamente não pensar direito e cede à sedução da mulher, que insiste na falsificação dos resultados dos exames de sangue de Elisa. Será que Edmundo se deu conta de qual é o verdadeiro interesse da Jabiraca? O idiota resolve novamente não pensar direito e cede à sedução da mulher, que insiste na falsificação dos resultados dos exames de sangue de paternidade que o marido encomendou. Porém, o médico diz que não pode fazer o que ela está pedindo e não vai faltar com sua ética profissional nem por ela, nem por ninguém, e avisa que vai entregar os resultados diretamente a Augusto. Indignada, Carmen diz que o que havia entre eles acabou para sempre, e o médico diz o mesmo. Porém, na saída do consultório, ela resolve olhar a agenda de Paloma e descobre o laboratório para onde foram mandadas as amostras de sangue. Enquanto isso, na processadora de alimentos, Paulo está fazendo um tour em seu novo local de trabalho, acompanhado por Braulio, Damião e Florência, que, aliás, está preocupada com o figurino dos funcionários e diz que eles estão muito mal vestidos. Neste meio tempo, Branca insiste para que o marido dê parte de Gabino, mas ele explica que não quer fazer isso por Elisa, pois a moça teria que se explicar, e isso poderia trazer ainda mais problema por causa de como a moça é vista no povoado. E na praça da cidade, Elisa encontra Gael, que está em seu cavalo, e grita pelo nome do amigo. Ingrid, que está chegando na igreja, escuta e resolve prestar atenção na conversa dos dois. A moça quer saber se seu pai aceitou o rapaz de volta na lavoura, e ele diz que sim, apesar de não gostar muito no início. Gael insiste para que a moça faça alguma coisa com as terras que a mãe lhe deixou, pois os negócios de Augusto estão indo de mal a pior. Na processadora, o passeio acaba, mas Damião descobre que Lúcio não foi aposentado e sim demitido por pressão de Gabino. Neste meio tempo, Paulo chega ao escritório de Gabino e conta que conheceu a tia de Elisa, mas achou estranha a oferta da mulher em ajudá-lo a conquistar a sobrinha e ainda deu a entender que a garota é uma mulher fácil.
Gabino aproveita para cumprir a ordem de Alfonsina e conta ao rapaz que pensava o mesmo da garota até a noite anterior, quando ela deu em cima dele descaradamente na pracinha da cidade. O sujeito revela que, quando o padrinho chegou perto do casal, ela fez um escândalo, fingindo que ele é quem tinha abusado da garota. À noite, Ramona visita Carmen e quer saber o que ela foi fazer em sua casa no outro dia. A mulher manda que ela pergunte à sua neta. Porém, a curandeira revela que a moça não quis contar nada e acha que Carmen a ameaçou. E se foi isso, então deve se tratar de algo grave. A mulher chama Ramona de bruxa, mas ela responde com toda a elegância: eu conheço você melhor do que imaginas e sei que você não é de confiança, pois alguém que se casa com o marido de sua própria irmã, apenas alguns dias de tê-la enterrado, não pode ser considerado uma mulher respeitável. Na cidade, Damião vai visitar Lúcio e Branca e quer saber por que o velho está de cama. Ele diz que caiu e bateu a cabeça, mas não foi nada sério. O rapaz oferece ao homem seu antigo emprego de volta, mas Lúcio diz que não acha que esta seja uma boa ideia por causa de Gabino. Damião diz que também é dono da processadora, porém, Lúcio deixa claro que ele não pode opinar em nada na empresa, pois apenas usufrui da processadora financeiramente, mas não vive dia a dia os seus problemas. Mas Damião revela que sempre sonhou em tocar o negócio da família, e o velho resolve dizer que, então, ele só não fica no povoado para fazer birra à sua mãe. O rapaz deixa escapar que está cansado dela decidir sempre o que ele vai fazer com a sua vida. E naquela noite, Carmen e Gabino se encontram em seu esconderijo secreto. Ela pergunta se o rapaz não está disposto a fazer um favorzinho para ter uma mulher como ela. Neste meio tempo, enquanto Lúcio e Damião conversam no quarto, Elisa chega para ver como está o padrinho. O velho diz que é uma besteira ele não trabalhar na panificadora por causa de Alfonsina, mas o rapaz tem outro motivo para ir embora do povoado e conta que este motivo é Elisa, pois sente muito medo de se apaixonar por ela. A moça que foi levar limonada para Lúcio escuta a declaração de amor de Damião e fica assustada, deixando a jarra de suco cair no chão. Elisa sai apressada e Branca mata a saia justa no peito, dizendo que deixou cair a água que trazia para Damião, mas já vai preparar outra. O rapaz diz que não precisa, pois já está indo embora, e pede a Lúcio que pense bem na sua proposta. O homem responde dizendo que vai fazer isso apenas se ele também pensar no que acabaram de conversar. Segundos depois que Damião vai embora, Lúcio conta à esposa que o rapaz foi lhe propor um antigo posto de volta na processadora. Ele revela que os dois também conversaram sobre o rapaz assumir os negócios da empresa, mas Damião contou que tem medo de ficar no povoado, pois pode se apaixonar por Elisa. Branca diz ao marido que a afilhada esteve ali e ouviu tudo. Do outro lado da cidade, as coisas entre Gabino e Carmen não estão nada bem. Ele diz que agora quem dá as cartas é ele, e se ela quiser um favor, terá que pagar primeiro. O sujeito agarra Carmen com força, mas ela reage e acerta o parquinho de diversões de Gabino, indo embora furiosa. Sabrina e Henrique resolvem dar uma passadinha na casa de Alfonsina para convidar Florência e Damião para sair. Eles também convidam Paulo, porém o rapaz não está. Alfonsina manda os três irem na frente e diz que avisa ao filho e ao tio da moça onde eles estarão assim que chegarem. Porém, Paulo está ocupado, dizendo a Elisa que vai ficar indefinidamente no povoado e já até conseguiu um emprego. Porém, a moça diz que ele está equivocado e não precisa fazer isto por ela, pois nada vai rolar entre eles. O rapaz beija carinhosamente a mão da garota, dizendo que vai dar um jeito de conquistar seu coração. Carmen vê o beijo e já prepara um de seus golpes. Já em seu quarto, Augusto pergunta onde a mulher esteve até aquela hora e diz que ela é casada e não deve andar sozinha até tarde da noite. Mas Carmen diz que foi dar uma volta e aproveita para contar ao marido que Elisa adora manter o nome da família na boca do povo. Augusto revela que Edmundo já tem as amostras de sangue e já mandou para o laboratório. Portanto, muito em breve terão os resultados. Carmen insiste em falar de Elisa e conta que encontrou a garota na sala tomando um café com Paulo. Augusto se levanta furioso e diz que não acha certo a filha se relacionar com alguém da família dos Arango. Os dois discutem novamente. Damião, por sua vez, chega em casa e é recebido pela mãe, que quer saber onde ele estava àquelas horas da noite.
O rapaz conta que foi ver Lúcio, pois soube que o velho estava procurando emprego e lhe pediu para que voltasse à processadora. Alfonsina não gosta nada da atitude do filho, mas o rapaz responde que ele também não entendeu bem a contratação de Paulo. Os dois discutem e Alfonsina deixa claro ao filho que ele não tem o direito de reclamar, pois foi graças a Gabino que a processadora tem funcionado bem todos esses anos. Damião levanta a hipótese de assumir o negócio da família e quer saber se assim ele teria direito de demitir Gabino e contratar Lúcio. A mãe responde que sim, depois que ele estiver casado, e aproveita para avisar que Florência saiu com Sabrina e Henrique. No barzinho da praça, Henrique aproveita que ficou sozinho com Florência e elogia a moça, dizendo que ela é uma mulher e tanto, e que tem inveja de Damião. E na casa de Elisa, Carmen não perde a oportunidade de humilhar a sobrinha, dizendo que ela deveria considerar ter alguma coisa com Paulo, pois ela não terá a chance de ter muitos pretendentes naquela cidade com a fama que tem. Minutos mais tarde, Damião chega ao barzinho e Sabrina descobre que Paulo não vai participar do encontro de amigos. Florência aproveita para dizer que o tio deve estar com Elisa, pois anda muito interessado na moça. Sabrina deixa escapar que a moça deve estar pisando em ovos depois do bofetão que levou do pai na frente de todos os convidados da festa de noivado na casa do Zarango. Damião, que não sabia de nada, pergunta à noiva por que ela não contou a ele o que aconteceu. E a grudenta diz que achava que não tinha importância, e todos os que estavam na festa souberam do acontecido. Agora é a vez de Henrique abrir o bocão. O rapaz diz que a coisa só não ficou pior porque Augusto não viu o que Elisa estava fazendo com Gabino e conta que ela estava dando em cima do rapaz. Lúcio viu, tentou defender a afilhada dando um soco no rapaz e ele teve que se defender, mas acabou deixando o velho desacordado no meio da rua e chegou a parar no hospital. O rapaz ainda acrescenta que esta é a fofoca do dia na processadora. Mas Henrique não para por aí. E lembra que todo mundo no povoado sabe da fama de Elisa e que ela é muito facilzinha. Pra quê? Fechou o pau. Damião agarra o rapaz pelo colarinho e pergunta se ele também já se aproveitou de Elisa para ter certeza do que está dizendo. Apavorado, Henrique diz que não. E o rapaz manda o irmão de Sabrina calar a boca e nunca mais falar mal de Elisa sem ter provas. Antes de sair, ele atira Henrique longe e sai do bar. Florência vai atrás do noivo e os dois brigam. Florência diz que gostaria muito que ele a defendesse como defende sua amiguinha de infância e afirma que tem certeza de que isto nunca vai acontecer. No dia seguinte, Braulio quer levar o filho para trabalhar na empresa, mas o rapaz faz corpo mole. Porém, ele não dá chance ao menino e sai para trabalhar apressando Vicente. Enquanto isso, Ingrid vê Gael saindo da igreja e finge que torceu o pé. O rapaz oferece para que ela entre na sua casa até melhorar. Na casa de Elisa, Augusto tenta pedir desculpas à filha, mas ela não quer falar sobre o assunto. O homem diz que soube da visita de Paulo e avisa a filha que não gostaria que ela tivesse alguma coisa com o rapaz, pois ao final ele é parente de Alfonsina. Elisa resolve contar ao pai que a mãe de Damião fez as pazes com ela, mas Augusto avisa que a mulher não é de confiança. Porém, a moça resolve dizer ao pai que tem planos para sua plantação e poderia aumentar os lucros da família, aumentando a área plantada e diversificando a utilização da colheita, além de aproveitar as áreas que sua mãe deixou. Novamente, os dois discutem, pois Augusto não quer saber das terras de Estefânia e ainda diz que ele deveria era vender tudo e ir embora da cidade. Enquanto isso, Carmen chega na cidade vizinha e pega um táxi para o laboratório onde foram feitos os testes de DNA. Ao chegar à recepção do laboratório, a mulher descobre que os resultados das análises são confidenciais e tem ordens expressas de enviar os exames diretamente ao Centro de Saúde de Ermita. Carmen insiste, mas a enfermeira não cede e avisa que somente o Dr. Redmundo ou o Sr. Augusto podem mudar as instruções que recebeu. Carmen tenta subornar a mulher, entregando várias joias a ela, mas outra vez a enfermeira diz que é melhor ela se retirar antes que chame a segurança do laboratório. No povoado, Gael acaba de fazer o curativo na perna de Ingrid e Padre Guadalupe chega bem na hora. O rapaz responde que a senhora torceu o pé e foi ajudá-la. A mulher se apresenta novamente ao padre e diz que não precisa que a acompanhe. O rapaz conta que ele e a mulher conversaram um pouco sobre sua infância e seu nome. Neste meio tempo, Alfonsina recebe a visita de Elisa, que diz que precisa falar com a mulher em particular.
As duas vão até o escritório da mãe de Damião e a moça revela que está ali para falarem sobre a proposta que a mulher fez. Mas Alfonsina deixa claro que, na verdade, quem tem que falar com ela é Augusto. Porém, o homem sempre deixou claro que não tem interesse em conversar sobre o assunto. Mas Elisa diz que Alfonsina não precisa fazer nenhum acordo com seu pai, pois ela mesma vai plantar pimenta em suas terras e tocar sua lavoura. Mas Alfonsina não gosta nada do que a garota está propondo e diz que não vai comprar produto nenhum de terras que pertenceram a Estefânia. Porém, Elisa argumenta que não vê diferença nenhuma se as terras são dela, de sua mãe ou de seu pai. E a mulher responde que é exatamente por isso que não vai fazer nenhum acordo com ninguém desta família. E ainda completa: se passei por cima do meu orgulho para fazer com que você viesse à festa de noivado do meu filho, foi somente para que você se desse conta de que ele é comprometido, tem outra mulher, que aliás tem muito mais classe que você. E Elisa responde: a senhora não sabe a pena que sinto por você ter esta alma cheia de ressentimentos e que só sabe dar amargura às pessoas que lhe rodeiam. Furiosa, Alfonsina expulsa a garota, dizendo que não está mais disposta a ouvir desaforos em sua própria casa. Porém, antes de sair, Elisa alerta a megera que a empresa dela não é a única do país e jura que vai fazer as terras se tornarem produtivas, nem que seja para mostrar que não precisa dela. E na saída, Elisa encontra Florência, que repara no colar da moça e pergunta se foi Damião que lhe deu. A moça confirma e ela mostra que o noivo deu um exatamente igual a ela. Enquanto isso, Lúcio está tendo uma crise da melhor idade e diz à mulher que se sente um velho inútil e foi por isso que não conseguiu o emprego. Branca tenta ajudar o marido e diz que não vai trabalhar, mas ele manda a mulher embora, pois quer ficar sozinho. Na casa do Zarango, Florência faz outro escândalo. Ela atira o amuleto na cara do noivo que está se preparando para sair para cavalgar, dizendo que não quer o presente igual ao que ele deu à sua queridinha Elisa. O rapaz não entende nada e deixa claro que, em primeiro lugar, não foi ele quem deu o colar. Foi ela que insistiu para ficar com ele e foi a primeira a tirar o amuleto do lixo, dizendo que gostava muito da joia. Mas a mulher, que está com sangue nos olhos, avisa que está cansada de que todas as discussões do casal, que desde que chegaram ali, tenham sido por causa de Elisa, e diz que não quer ficar mais nenhum segundo naquele povoado fedorento. Branca chega atrasada ao ateliê e pede desculpas a Elisa, que está esperando do lado de fora. Mas a garota nota que a madrinha não está bem. A mulher conta que o marido está muito bem de saúde, mas está muito deprimido e que quando foi tentar ajudá-lo, ele pediu que a mulher o deixasse sozinho. Branca continua colocando a culpa em Gabino, que não se cansa de humilhar Lúcio. E na casa de Damião, nem Paulo aguenta mais os dramas da sobrinha, que foi reclamar do presente repetido que ela acha que o noivo deu a ela e a Elisa. A doida aproveita ainda para reclamar que na noite anterior ele ficou muito bravo com o Henrique no restaurante onde foram jantar, porque o rapaz começou a falar mal da talzinha. E o tio tem a brilhante ideia de dizer para a sobrinha provocar ciúmes no noivo para saber o quanto ele dá valor. Minutos mais tarde, Damião chega à plantação onde está Gael, que comenta que os negócios de Augusto vão de mal a pior e provavelmente este será o último ano da colheita. O rapaz diz ainda que o homem deixou o negócio de lado desde a morte de Estefânia. Os dois conversam sobre Elisa e Damião quer saber se o amigo realmente está apaixonado pela garota. Gael confessa que sim, mas também tinha muitos ciúmes dele, porém ficou de boa quando soube que o rapaz vai casar. Na processadora, Gabino vomita toda a sua arrogância para cima da antiga secretária, a chamando de velha inútil. Porém, Alfonsina chega bem na hora e quer saber o que está acontecendo. O rapaz diz que não é nada e a patroa pede para conversar em particular com ele. Já no escritório, ela quer saber qual é a possibilidade real de que os campos de Elisa possam realmente ser produtivos. Gabino diz que, além dela não entender nada do negócio, desenvolver uma lavoura assim custa muito dinheiro, que ela não tem. Porém, como a serpente do mal não dá ponto sem nó, manda o outro réptil observar cada movimento e cada passo de Elisa, pois não quer surpresas, avisando que o negócio da moça não pode dar certo. No ateliê, Branca comenta com a afilhada sobre a conversa de Lúcio e Damião mais cedo e conta à moça que tem certeza de que o rapaz poderia corresponder seu amor. Mas a garota acha que é um amor impossível e diz que só vai conseguir esquecer o rapaz se conseguir se apaixonar por outro. Branca se despede da moça e diz que, antes de ir para casa, precisa resolver uma pendência. Neste meio tempo, Carmen chega em casa e atende o telefone.
é Paulo, perguntando por Elisa. A mulher diz para o rapaz procurar pela moça na casa de sua madrinha. Lola escuta e quer saber por que ela está tão interessada em juntar o tal Paulo com Elisa. Carmen responde que não está nem aí para o que a empregada pensa. Porém, Lola avisa que Elisa não está desprotegida naquela casa, pois tem ela. Segundos depois, Augusto chega em casa e conta à esposa que foi ao banco pedir um empréstimo para pagar suas dívidas, mas não conseguiu. A mulher insiste em que ele venda tudo, mas Augusto conta que está disposto a tentar transformar aquela família em uma família normal. E tudo depende do resultado dos exames de paternidade. De repente, ele se lembra dos exames da esposa e ela diz que ainda não chegaram. Mas Augusto, que está desconfiado, diz que vai conversar com Edmundo. Florência, que resolveu seguir o conselho do tio, chega na casa de Begônia procurando por Henrique. A mulher diz que o filho está indisposto e deitado, mas resolve levar a moça até o quarto do rapaz. Quando escuta as vozes das mulheres chegando no corredor, o rapaz se finge de doente. Ele se finge surpreso com a presença de Florência, e ela diz que ficou pensando no rapaz o dia todo e reclama que o noivo anda insuportável. Momentos mais tarde, Branca chega à processadora para acertar as contas com Gabino. A secretária diz que o rapaz está na produção e que é melhor ela ir embora, mas a mulher insiste em falar com o sujeito. E na casa de Henrique, se fazendo de coitadinha, acaba dando o maior beijão do rapaz. Na processadora, Branca percebe que Gabino está chegando com Carmen e se esconde atrás da porta e descobre que a tia de Elisa está ali para pedir um favor ao rapaz. Ela quer que ele intercepte o carro de entrega do laboratório ao centro de saúde do vilarejo para evitar que o resultado do exame de paternidade de Augusto chegue às mãos do marido. Gabino se surpreende, dizendo que o homem não deveria ter nenhuma dúvida de que Elisa é sua filha, pois Estefânia nunca o traiu com seu patrão. Ele lembra ainda que a amante do esposo de Alfonsina era ela, e não a irmã, e quem ia fugir com ele do povoado também era ela. Carmen manda o rapaz calar a boca e não tocar mais no assunto. Quem também descobre algo interessante é Sabrina, que entra no quarto do irmão e pega ele beijando Florência. Envergonhada, a garota senta a mão na cara do rapaz, dizendo que ele é um aproveitador, e sai porta fora. Carmen continua insistindo para que Gabino a ajude, porém, o rapaz diz que está cansado dela ficar se insinuando e dizendo que não vai pagar depois, pois não tem dinheiro para pagá-lo. De repente, ele agarra a mulher, lasca um beijo, doma a potranca e os dois começam o lesco-lesco. Branca sai apavorada e pede à secretária que jure não contar nunca a Gabino que ela esteve procurando por ele. A mulher nota que a amiga está apavorada e promete não dizer nada. E o lesco-lesco no escritório de Gabino não vai muito bem. Carmen consegue se livrar do rapaz e ainda diz que ele lhe dá nojo. Mas afirma que ele já recebeu o adiantamento que pediu. Manda o homem de confiança ficar de olho e avisa que estes resultados não podem chegar nas mãos nem de Edmundo e nem na de Augusto. Na beira do rio, Ramona vai conversar com Damião, que está atirando pedrinhas na água perto da casa da curandeira. A mulher diz que sabe que o rapaz deveria seguir seu coração, pois seu destino já está escrito e nada do que fizer vai desviá-lo de seu caminho. Na cidade, Henrique acha que foi precipitado e se sente culpado pelo que aconteceu, sem perceber a armação de Florência. Já é tarde quando Paloma avisa ao seu chefe que Carmen acabou de chegar. O médico manda a secretária deixar a mulher passar e manda a moça para casa. Carmen vai direto ao assunto e diz que Augusto anda perguntando pelos exames dela e diz que é só ele colocar o nome dela em alguns examezinhos e pronto. Mas Edmundo diz que não vai fazer isso. Porém, ela ameaça o doutor, dizendo que ele é um covarde. Mas o médico está disposto a enfrentar a vadia e diz que sabe que foi usado por ela. E avisa que se Augusto for procurá-lo para perguntar sobre os exames, vai contar a verdade. Ela tenta chantagear o médico, porém ele não está mais a fim de se envolver com a doida e diz que ela pode fazer o que bem entender. Antes de sair, a mulher dá mais uma pisadinha no orgulho de Edmundo. Enquanto isso, Padre Guadalupe percebe que Branca está parada na mesma posição há horas no banco da igreja e vai ver o que está acontecendo. A mulher conta ao sacerdote que precisava pensar, mas agora já sabe o que vai fazer. Segundos mais tarde, Branca chega à casa de Alfonsina, dizendo que as duas precisam conversar. Mas a entojada diz que já sabe do que se trata e que ela não vai tirar nenhum centavo de sua carteira por causa do incidente que houve entre Gabino e Lúcio na outra noite. Mas Branca diz que ela está redondamente enganada, pois está ali para falar sobre Estefânia e quer saber o que ela pensaria se soubesse todos esses anos que esteve errada sobre a traição de seu marido.
E avisa que a espera no outro dia, pois Augusto também estará presente e tem certeza de que é do interesse dos dois saber o que ela acabou de descobrir. E na processadora, Gabino não quer deixar a secretária ir embora antes que ela termine seu trabalho. Os dois discutem e o rapaz continua humilhando a mulher. Ela resolve responder e ele a demite, dizendo que tem autoridade para fazer isso, e expulsa a mulher do escritório pelos cabelos e trancando a porta. Neste meio tempo, Florência conta ao tio que foi visitar Henrique e acabou beijando o rapaz. O tio diz que a sobrinha fez muito bem, mas ela está com medo da reação de Damião se souber o que aconteceu e quer ir embora do povoado o quanto antes. Neste meio tempo, Malu vai avisar a Alfonsina que não trabalha mais na processadora, pois foi demitida por Gabino. A mulher diz que a ex-funcionária vai receber toda a sua indenização, mas ela diz que foi ali para contar que Gabino trata mal os funcionários e ela vai acabar se arrependendo de dar tanto poder ao sujeito. Damião chega ao escritório da mãe e fica sabendo o que aconteceu, mas Alfonsina diz que o rapaz não tem que se meter nos negócios da empresa da qual não faz parte. Minutos depois, no jardim da casa da família, Florência vai procurar o noivo para fazer as pazes. Ela insiste em voltar o quanto antes para a capital, mas o rapaz avisa que ela pode ir se quiser. Porém, ele vai ficar ali, pois vai assumir o cargo que lhe corresponde na processadora do Zarango. Assustada, a moça tenta argumentar que ele também tem que cumprir outros compromissos na capital. Porém, Damião está decidido e diz que o único compromisso que tem neste momento é consigo mesmo, pois precisa provar se realmente seu futuro está em tocar os negócios dos pais. Florência diz que ele não pode fazer isso com ela, que deu a sua palavra, que isso, que aquilo, mas ele não arreda o pé e explica que resistiu muito tempo em trabalhar na processadora para ir contra sua mãe e atender um capricho dela. Mas isso é o que ele realmente quer fazer de sua vida. Agora, ela quer saber como fica o noivado. Ele devolve a bola, dizendo que esta é uma coisa que ela deve decidir, pois não quer obrigá-la a nada. Ao contrário de Damião, Paulo quer porque quer obrigar Elisa a estar na sua presença, apesar da garota já ter explicado 1000 vezes que não quer nada com ele. Quando o rapaz está a ponto de se declarar, chega a Santa Paloma e salva a moça da saia justa. Agora é na casa paroquial que a coisa vai pegar fogo. Ingrid voltou para levar a Gael um bolo. Guadalupe está começando a se irritar com a insistência da mulher de entrar na vida do seu filho. Vicente chega em casa quebrado do primeiro dia de trabalho e a mãe se mostra orgulhosa, dizendo que por algum lugar você tem que começar. Ela diz ainda que assim que ele aprender mais sobre a processadora, Braulio vai dar um jeito de lhe dar mais responsabilidades. E assim vai indo. Mas o moleque enche a boca para dizer que o pai é um reles empregado e que quer ser como o Gabino Mendonça, pois este sim é o chefe, manda em tudo e todos o respeitam. Tonha tem uma crise nervosa e parte para cima do filho, dizendo para ele nem ousar pensar isto novamente na sua vida, contando que Gabino não passa de um cafajeste e quer o garoto bem longe daquele sujeito ou ele vai ter que se ver com ela. E no caminho para casa, Paloma e Elisa comentam sobre o que aconteceu mais cedo na casa de Lúcio e do medo de Damião em se apaixonar pela moça. A neta da curandeira dá uma bronca na amiga e diz que, ao invés de sair correndo, deveria ter conversado direto com o rapaz sobre o assunto. Porém, Elisa diz que sabe que a relação deles é impossível e, afinal de contas, o rapaz é comprometido. Paloma retruca que isto não é desculpa, mas a moça muda de assunto e diz que precisa ver Gael. Pronto, Paloma fica com ciúmes e quer saber o que ela quer com o rapaz àquela hora da noite. Bem na hora, Ramona vai passando com sua charrete e pergunta qual é o papo que as duas estão levando ali na calçada. Paloma conta que Elisa descobriu que Damião está interessado nela, mas está com medo. A velha deixa claro que o que está escrito e ninguém nem nada pode mudar isso. Neste meio tempo, Branca chega à casa de Augusto e pergunta a Dolores se o patrão está. Ela diz que sim, que está com Carmen. Mas a madrinha de Elisa explica que precisa falar apenas com Augusto, sem que Carmen descubra, e a empregada se dispõe a ajudá-la. Neste meio tempo, Gael e as amigas fazem planos para as plantações futuras. A moça diz que espera que a situação melhore, e os amigos avisam que ela deve contar logo para o pai o que está fazendo. Mais uma vez, Gael se declara para Elisa na frente de Paloma, que não suporta a situação e sai correndo. Na casa de Elisa, Lola avisa Augusto que Gael chegou dizendo que tem urgência em falar com o patrão sobre a colheita. Carmen reclama e diz que isto é culpa do marido, que não dá limites aos funcionários e blá blá blá.
Segundos depois, Augusto chega ao escritório e dá de cara com Branca, que implora para que ele não deixe Carmen saber que ela está ali e sobre o que pretende falar. Ela implora para que Augusto vá à sua casa ao meio-dia para conversar com ela e com Lúcio. Carmen aparece bem na hora e pergunta para a mulher o que ela está tramando para convidar o marido a ir na sua casa e por que ela não pode ir. Branca amaldiçoa Carmen e a chama de falsa disfarçada. Do outro lado da cidade, Elisa tenta consolar Paloma, mas a garota não se conforma com a situação e vai embora. Gael chega e pergunta o que aconteceu. Elisa responde: "Não acredito que você seja tão idiota ao ponto de não perceber o que está acontecendo." E Gael não entende nada. Enquanto isso, Carmen continua desafiando Branca, mas a mulher não se mexa e diz que não sabe o que a Bruaca fez para que Augusto se casasse com aquela louca logo depois da morte de Estefânia, uma mulher de grande coração. Carmen expulsa Branca de sua casa, mas Augusto diz que ela não vai embora enquanto não explicar o que está acontecendo. Branca então diz que ele ficará sabendo de tudo quando for à sua casa no dia seguinte ao meio-dia, sozinho, pois Carmen não é bem-vinda em sua casa. Já no quarto, Augusto diz que não pretende falar sobre o passado com Estefânia com ninguém e não pretende ir à casa da comadre. Ela conta toda entusiasmada que recebeu o resultado dos exames e que está bem. Augusto pede para vê-los, porém ela diz que jogou tudo fora, já que não tem nada. No dia seguinte, logo cedo, Guadalupe vai até o quarto de hotel onde Ingrid está hospedada e diz que não está gostando nada do que ela está fazendo para retornar à vida de Gael. Ela diz que simplesmente pretende recuperar o tempo que perdeu longe do filho e coisa e tal. Porém, o padre não é bobo e diz que a conhece muito bem e sabe que existe uma segunda intenção nesta volta repentina dela ao povoado, pois lembra que ela não é capaz de ser mãe e nem sequer amar um filho como deveria, como está tentando fingir. Os dois discutem e o religioso descobre que ela está disposta a ficar de vez no povoado. Enquanto isso, na casa dos Arango, Alfonsina descobre que o filho decidiu ficar na cidade e tomar posse da direção da processadora da família, lugar deixado por seu pai. A mulher comenta que, pelo jeito, o rapaz tomou a decisão antes do que imaginava, mas pergunta a nora se ela está contente com isso. Florência diz que não, porém, Alfonsina explica que é nesta hora que a esposa de um homem deve demonstrar seu valor e sua coragem. Neste meio tempo, Damião vai ver Lúcio e diz que decidiu aceitar o conselho do velho e vai assumir o lugar do pai. Mas o rapaz quer que o velho volte a trabalhar com ele. Porém, o homem diz que isto vai ser muito complicado. Damião revela que soube do incidente dele com Gabino, que acabou levando o homem ao hospital, e pergunta se, por acaso, a sua afilhada estava dando em cima do sujeito. Lúcio vira bicho e diz ao rapaz para nunca mais falar da garota assim. Assustado, Damião pede desculpas e diz que era tudo o que queria saber. No ateliê, Elisa conta que vai dar prosseguimento ao sonho de sua mãe e vai começar a plantar pimenta nas terras que a mãe deixou. Ela espera que assim possa ajudar seu pai a sair do buraco em que se encontra. Branca fica super feliz e diz que a moça pode sempre contar com ela, revelando que a partir daquele dia, a vida da moça vai mudar por completo. Elisa quer saber por quê, mas a mulher desconversa. Na processadora, Gabino pega Braulio dando uma bronca no filho que está gazeteando o trabalho e humilha o homem na frente de Vicente, dizendo que a máquina da processadora está com defeito e ele está lhe dando uma de mamãe. Braulio tenta manter a calma e responde que já está indo buscar as peças que são necessárias para o conserto. Mas Gabino dá uma de chefe e diz que não pode trabalhar com gente tão lenta no serviço e avisa que a processadora não vai mais perder dinheiro por culpa do rapaz. Os dois discutem e o sujeito diz que vai ter que acabar demitindo-o também. Os dois chegam no escritório e dão de cara com Malu, que avisa que não pensava em voltar. Porém, o dono da empresa pediu pessoalmente que ela reassumisse o cargo de secretária que ocupou nos últimos anos. Gabino não entende nada e a secretária avisa que está falando de Damião, que, aliás, está esperando o sujeito no escritório que era de seu pai. Com o rabo entre as pernas, Gabino se apresenta e fica sabendo que, a partir de agora, quem manda ali é Damião. O sujeito tenta argumentar que o rapaz nunca se interessou pelo negócio e achava que ele ia voltar à capital em 2 semanas. O rapaz diz que tem muito prazer em servi-lo e é informado por Damião que é possível que Lúcio volte a trabalhar ali e será seu braço direito, e completa. Portanto, você tem toda a liberdade de escolher se quer ficar ou não. A única coisa que você precisa fazer é respeitá-lo. Mas qualquer coisa que acontecer entre os dois, mesmo que seja mínima, quem vai embora é você. Alfonsina chega bem na hora e antes que o rapaz exploda de ódio, ela entra dizendo que ele já escutou as ordens de seu filho e que, se não precisa de mais nada, pode ir embora.
Neste meio tempo, enquanto Elisa e Paloma tentam se entender por causa da briga na noite anterior, Carmen não consegue tirar da cabeça as últimas palavras de Branca. Augusto chega e diz que precisa tomar um banho, mas ela faz questão de perguntar se ele está pensando em ir à casa de Lúcio depois das bobagens que Branca falou. Sem nenhuma paciência, ele diz que precisa tomar um banho para depois continuar seu trabalho no escritório e explica que vai ter que hipotecar a fazenda, pois estão com sérios problemas financeiros. Ela pergunta se não há outra saída, e Augusto responde que vai ter que ir ver Gabino para pedir ao rapaz que convença Alfonsina a continuar comprando sua produção. Enquanto isso, furioso, Gabino vai até o estábulo falar com Horácio e diz que precisa de um favor. O rapaz nega e diz que não está mais disposto a fazer os tipos de favores que o amigo pede. Mas Gabino não quer saber. Pega o rapaz pelos cabelos e gruda a cara dele na grade, dizendo que o cara vai fazer exatamente o que mandar. Horácio diz que quer mudar de vida, mas Gabino diz que não é problema seu e continua imprensando o homem na parede, dizendo que ele vai fazer tudo direitinho se não quiser sofrer as consequências. Alguns minutos mais tarde, Augusto sai de casa e é seguido por Horácio, que não teve outra saída a não ser obedecer a Gabino. Na processadora, Damião é recebido com palmas pelos funcionários. Gabino também está presente e finge que aplaude o novo chefe. Lúcio chega ao ateliê da mulher e ela implica com o marido, dizendo que ele anda a tratando com muita indiferença. Mas o homem quer saber a opinião da mulher se deve ou não aceitar a proposta de Damião para voltar para a processadora. Branca diz que vai apoiar qualquer que seja a decisão do marido. Agora, ele quer saber o que de tão importante ela tinha para contar. A mulher pede que o marido vá logo para casa, pois estão para chegar Alfonsina e Augusto, enquanto ela fecha o ateliê. Ela pede ainda que ele não deixe que os convidados vá embora antes dela chegar em casa. Momentos depois, Augusto e Alfonsina se encontram na frente da casa dos padrinhos de Elisa. Os dois se encaram e o homem pergunta o que ela está fazendo ali. Do outro lado da cidade, chorando muito, Horácio reluta em cumprir as ordens de Gabino, mas acaba conseguindo jogar um coquetel no local e tranca a porta por fora com o cadeado. Elisa está chegando de volta ao ateliê quando o local explode. Elisa se desespera. Damião segura a garota e diz que não há mais nada que possa fazer, mas o local explode mais uma vez. Do outro lado da cidade, sem saber de nada, Lúcio chega correndo e diz que a esposa já está chegando, convidando Augusto e Alfonsina para entrar. Neste meio tempo, Carmen chega e pergunta ao marido se ele achava que ela ia acreditar que realmente o homem iria faltar àquele encontro. Todos comentam que não sabe por qual motivo Branca os convidou para estar ali e a doida resolve afirmar que ela também vai ficar, mesmo que a esposa de Lúcio não queira. Alfonsina responde que agora entende por que Branca não quis convidar a mulher de Augusto. O clima pesa. Lúcio tenta pôr panos quentes. Enquanto isso, Ingrid está toda se dando e andando atrás de Gabino, mas é surpreendida pelo rapaz que quer saber por que ela anda rondando a empresa. A moça diz que está procurando emprego e ele diz que os dois podem conversar no outro dia pela manhã, mas ela pergunta se não pode ser naquela hora e os dois saem para almoçar. Na casa de Lúcio, nada de Branca chegar. Alfonsina vai embora. Carmen também quer ir, mas Augusto quer esperar. Porém, Lúcio diz que está preocupado, pois parece se tratar de um assunto muito sério. Augusto diz ao compadre que se interessa muito pelo que a comadre tem a dizer, mas vai embora acompanhando a mulher. Neste meio tempo, Romana chega em casa e conta a Paloma que houve um incêndio no ateliê de Branca e ela faleceu. A garota pergunta se Elisa está bem, mas a avó avisa que a moça, quando chegou ao local, já estava pegando fogo. No centro da cidade, Elisa está desesperada, achando que é culpada pela morte de sua madrinha, pois se tivesse chegado antes, talvez tivesse salvo a mulher. Damião consola a moça e diz que ela precisa ser forte, pois precisa ajudar Lúcio, que vai ficar muito mal com a notícia. Segundos depois, o casal chega na casa do velho, e Damião conta que houve um incêndio no ateliê e Branca ficou trancada no local. O homem sai correndo, gritando pela mulher, que está sendo retirada pelos paramédicos. O homem se atira em cima da maca e chora desesperadamente. Elisa chega e pede que o homem fique com ela, pois os homens precisam levar o corpo. Lúcio está desesperado. Enquanto isso, durante o almoço, Gabino quer saber qual o interesse de Ingrid em trabalhar na processadora. Ela diz que já trabalhou em várias coisas, mas o importante é conseguir trabalho. O rapaz combina então de encontrar com ela no outro dia pela manhã, pois já sabe onde poderá encaixá-la na empresa.
Neste meio tempo, duas mulheres entram no restaurante comentando o que aconteceu no ateliê. Gabino se interessa pela história e as fofoqueiras contam que quem morreu no incêndio foi Branca. Gabino não acredita no que está ouvindo, pois sua intenção era matar Lúcio. Enquanto isso, na casa do Zarango, Damião conta o que aconteceu e avisa a mãe que vai se encarregar do funeral de Branca. Alfonsina diz que ele não tem nenhuma obrigação com ela, mas o rapaz diz que vai cuidar de tudo, quer ela goste ou não. A matriarca do Zarango avisa Nora para acompanhar o noivo, pois a mulher que morreu é madrinha de Elisa. Neste meio tempo, Horácio encontra Tonha chorando e descobre que Branca morreu no incêndio em seu ateliê. Braulio chega e já se irrita com o cara, mas ele explica que foi contratado por Alfonsina para cuidar do cavalo. Chorando muito, Tonha conta ao marido que a esposa de Lúcio faleceu. Damião avisa Guadalupe, que fica passado com a notícia. Gael chega muito bravo do trabalho, reclamando do patrão, mas percebe que o padre não está bem. O sacerdote conta o que aconteceu e o rapaz também fica muito triste com a notícia. E nos estábulos do Zarango, Gabino chega para falar com Horácio, que está todo animado, e cobra o amigo, dizendo que fez o que ele pediu e agora terá que dar o que prometeu. Mas não é bem esta a intenção do pilantra. Na verdade, ele gruda ao pescoço do rapaz, chamando o homem de imbecil e dizendo que era para ele matar Lúcio e não Branca. Horácio diz que achou que o lugar estava vazio, pois estava fechado por fora com cadeado. Gabino não se convence muito e avisa o rapaz para não abrir o bico ou vai sofrer as consequências. Gael chega à casa de Lúcio indo avisar que o corpo de Branca já está na igreja. A moça pede ao rapaz que fique com seu padrinho enquanto ela vai em casa se trocar e ele vai levá-lo para a igreja. E Damião já está pronto para o funeral quando é surpreendido com a disposição de Florência em ir ao funeral. Ele diz que não está entendendo a mudança de atitude da mulher, mas acaba aceitando. Minutos depois, Paulo chega à casa de Elisa procurando pela moça e dizendo que está vindo da cidade onde o ateliê da moça e da Branca pegou fogo, por isso foi procurar por ela. Elisa chega neste exato momento e, chorando muito, diz que quem morreu foi sua madrinha. Paulo fica sozinho com Carmen. Ela diz ao rapaz para não desperdiçar a oportunidade, pois a mulher que morreu era muito importante para a garota. Em seu quarto, Elisa conta ao pai o que aconteceu, dizendo que não pôde fazer nada para salvar sua madrinha. Augusto tenta confortar a filha, mas ela pede para ficar sozinha. E aquela noite não foi nada fácil para o povoado que está em peso na capela da cidade velando o corpo de Branca. O clima fica ainda pior quando Braulio conta a Damião que os peritos do Ministério Público suspeitam que o incêndio tenha sido provocado. Lúcio ouve e se debruça sobre o caixão da esposa morta. Gabino entra para dar os seus sentimentos, mas o velho fica furioso, parte para cima do sujeito e o chama de assassino. A ira do velho é tanta que são precisos 3 homens para segurar Lúcio e evitar que ele encha a cara de Gabino de soco ali mesmo, no meio da igreja. Desesperado, Lúcio grita que os agentes do Ministério Público sabem que o incêndio foi provocado e ele tem certeza que foi este tipinho quem cometeu o crime. Gabino se faz de desentendido e diz que não sabe do que o velho está falando. O velho continua e grita que o cadeado da porta do lugar estava fechado, só que ele tinha acabado de sair dali e tinha deixado o cadeado aberto. Lúcio passa mal. O padre pede que Gabino vá embora. O homem insiste em ficar, mas Guadalupe o expulsa. Na saída, o sujeito dá de cara com Paloma e sua avó. As duas dizem que não sabem o que o bandido está fazendo ali. Ele se passa e tenta acariciar o rosto de Paloma, mas Ramona manda o infeliz nunca mais colocar a mão na sua neta. Na casa paroquial, desesperado, Lúcio tem certeza de que foi Gabino quem provocou o incêndio. Damião diz que o rapaz estava na empresa quando começou o incêndio, mas o velho grita que isto não quer dizer nada. Damião fica desconfiado. E por mais que o homem diga que sabe o que está dizendo, ninguém acredita nele. Mas Lúcio jura, pela memória de sua mulher, que vai passar sua vida buscando a prova que vai constatar que ele está dizendo a verdade e que o responsável vai pagar pela morte de sua mulher. Quem também está inconsolável é Elisa. Lola encontra a garota debaixo do chuveiro, de roupa e tudo, chorando muito. A garota grita que já não pode mais com tanto sofrimento, pois sua madrinha era como sua mãe e que não pôde fazer nada para ajudá-la. Lola consegue acalmar um pouco a moça e diz que ela precisa se arrumar para ir à igreja. Porém, a moça diz que prefere ficar ali mais um pouco, avisando que vai depois.
Carmen, por sua vez, diz que não vai ao funeral de Branca, pois ela nunca se deu bem com a mulher. O homem lembra que quando o filho do casal faleceu, ele esteve muito mal no hospital e Branca não saiu do seu lado. Mas a mulher responde que isso foi há muitos anos e não deve nada à mulher. Os dois discutem novamente e o homem acaba indo sozinho para a igreja. Alfonsina, por sua vez, não consegue esquecer das palavras de Branca no dia anterior. Ela avisa a Tonha que não vai ao velório de uma mulher que sempre defendeu Estefânia. Alguns momentos mais tarde, Elisa consegue deixar finalmente o chuveiro e se arrumar para ir ao velório da madrinha. Paulo está do lado de fora esperando a moça e diz que sente muito pelo que aconteceu. Ela pede desculpas e diz que precisa ir ao velório. O rapaz se oferece para acompanhá-la, mas Elisa diz que prefere ir sozinha. O cara insiste e ela não tem forças para dizer nada, aceitando a companhia do grudento. Neste meio tempo, Carmen vai fuçar nas joias da irmã, mas continua se lembrando da conversa que aconteceu entre Augusto e a falecida na noite anterior. Se ajeitando na frente do espelho, ela resmunga que não sabe o que esta mulher descobriu, mas foi bom que este segredo acabou morrendo com ela.